Hoje veio a avó, foi também? É? A avó, a mãe, a irmã. Eita, mas te prepara, viu? Então, direto, Nebis. Então, Brian, better Brian, vai aí. Não quer tradutor não, né? Não precisa não, né? Bom, irmãos, é sério, vamos lá. Então, vamos orar aqui pelo Brian. Pai, nós oramos pelo teu filho, que nessa noite ele seja voz de profeta, Senhor, para nós. Que a tua palavra, Senhor, ela venha ao nosso encontro e nos destrave. Fala conosco, Deus. Assim como tu falou no louvor, fala conosco através da tua palavra. E que o teu filho seja, o Senhor, esse canal para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, boa noite. Estou feliz de estar aqui. Acredito que foi um momento preparado por Deus, né? Estava até conversando com as meninas, me perguntavam: "E aí, Brian, tá nervoso?" Durante a semana, né? Aí eu: "Não, tô não, mas e tal." Aí chegou aqui agora, tremendo. Que é uma responsabilidade, né? A palavra de Deus é uma coisa muito séria, assim, para se tratar, mas Deus vai tomar de frente. Vamos aqui em Atos, capítulo 16, versículo 25. Quem achou diz amém. Quem não achou, tá aqui. Tenha misericórdia. Vamos lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor. E confesso que aqui estou totalmente dependente de Ti, Pai. Fala à Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vou explicar aqui primeiro o contexto, né? Que quem já ouviu essa história de Paulo e Silas na prisão? A maioria, a metade, né? Mas vamos aqui. Paulo e Silas, eles estavam pregando a palavra de Deus em Filipos. Eles passaram dias lá. E nesse período que eles passaram lá, tinha uma mulher, uma escrava. Ela estava com espírito de adivinhação. E ela estava trazendo muito lucro, né, para os donos dela. E elas, durante esse tempo, ela ficou seguindo Paulo e Silas e falando, né, que eles eram homens de Deus e estavam ali pregando o caminho da salvação. E ela passou isso falando dias falando isso, seguindo eles, gritando isso. E Paulo, chegou um tempo que Paulo ele ficou chateado com isso e ele expulsou esse espírito dela. E os donos dela, vendo isso, eles ficaram meio assim, né? Viram que não ia mais ter lucro com isso. E eles pegaram Paulo e Silas e levaram para as autoridades daquela cidade. E feito isso, eles fizeram acusações contra Paulo e Silas. As autoridades daquela cidade mandaram tirar as roupas dele, né? Para eles serem açoitados. E logo após, chamou um carcereiro para prender eles e vigiar eles, né? Aí é daí que a gente vai dar o pontapé, né? Da palavra, que está no versículo 25, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Essa parte eu acho muito interessante porque eu imagino a cena lá na hora, né? De Paulo conversando com Silas, falando: "E aí, Silas, como é que tá aí a tua situação?" Aí Silas: "Eita, Paulo, todo machucado, todo ensanguentado. E essas correntes aqui também não ajudam." E ele pergunta para Paulo: "E tu, Paulo, como é que tu tá?" Aí ele mostra toda a mesma situação, cara. Todo machucado, tá doendo demais, sofrimento. Mas aí, Silas, sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos louvar ao nosso Deus. Aí eles começam, né? "Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu." E aqui eu acho muito interessante porque naquele momento
Paulo e Silas, eles estavam adorando a Deus não pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é, né? Porque aquele momento não estava favorecendo nada a Paulo e Silas, né? Estavam presos, açoitados, né? E eles estavam ali adorando ao Senhor por tudo que o Senhor é e não por tudo que Ele faz, né? E é isso que a gente deve fazer, meus irmãos. Em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas adversidades, a gente não deve reclamar, né? E perguntar: Senhor, por que está acontecendo isso? Estou fazendo tudo tão certo. Paulo e Silas estavam fazendo tudo certo ali. Estava pregando a palavra de Deus, né? E expulsou o espírito de uma escrava. Eles estavam fazendo tudo de certo ali. E eles, em nenhum momento, eles reclamaram. Louvaram a Deus. É isso que a gente deve fazer. Não reclamar no momento dos nossos sofrimentos, mas louvar a Deus. Mas em vez de reclamarem, eles adoraram a Deus. Em nenhum momento eles questionaram. É isso que devemos fazer. O Senhor é conosco nas nossas lutas, no nosso sofrimento. E isso é tão verdade que no capítulo 1, no versículo 23, vai falar assim: naquela mesma hora da noite, o carcereiro... Não. Um minuto... Pronto, versículo 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Versículo 26. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que a sua adoração tem poder de reverter a sua situação. Se em meio ao sofrimento, em vez de você reclamar, em vez de você murmurar a todo momento, você adorar a Deus e clamar hinos a Deus, né? Declarar que Deus é forte, poderoso, declarar que Ele é o príncipe da paz, né? Essa adoração sua a Deus tem o poder de reverter aquilo que você está passando naquele momento. E foi isso que Deus fez com Paulo e Silas, né? Em vez de reclamarem, eles estavam ali adorando a Ele. E logo no mesmo instante, Deus, Ele quebrou as correntes e soltou Paulo e Silas. Acho isso muito, muito impactante. Tem outro ponto aqui muito interessante, em meio a tudo isso, né? Que é no versículo 27, que vai falar assim: o carcereiro acordou e, vendo aberto as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devemos fazer para ser salvos? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Olha que atitude massa de Paulo, né? Eu imagino muito isso também. Paulo todo ferido, todo machucado, né? Sem forças, bem dizer. Aí ele vendo o carcereiro lá já para se matar, ele dá um grito, falando pro carcereiro não fazer aquilo, né? Eu imagino muito essa cena. E sabe o que isso aqui também quer dizer? Que é isso que a gente deve fazer, né? A gente não deixar aquela pessoa ir pro fundo do poço, né? Paulo, ele podia estar com a mentalidade assim: não, deixa ele se matar aí. O cara fez o que fez, mas os amigos dele aqui, os parceiros dele, aceitaram eu e o Silas aqui. A gente tá todo machucado, ele prendeu a gente, acorrentou a gente. Deixa ele fazer o que ele vai fazer, né? Mas Paulo, ele não fez isso. Paulo gritou e Paulo interrompeu dele se matar, né? É isso que a gente deve fazer. Se você está sendo perseguido por uma pessoa, né? Se essa pessoa te machuca, se essa pessoa está te ferindo, declare Jesus na vida dela.
declare a vida para ela, né? Porque Jesus mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em vez de você deixar essa pessoa continuar ali no fundo do poço, né? Você declare o caminho da verdade para ela, que vai pro amor, que isso tudo é Cristo, né? Isso tudo é Cristo. Não termine de matar essa pessoa indiretamente. Mesmo que você não vá ali chegar naquela pessoa, amaldiçoar ela, ou outra coisa assim do tipo, não faça isso. Declare a vida para ela, que a resposta ela logo vai vir após isso, né? Que está lá no versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles todos e os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha que lindo esse contexto geral, né? Se você não reclamar, se você adorar a Deus em meio à sua provação, em meio ao seu sofrimento, Deus tem o poder de reverter essa situação. E ainda mais, tem o poder de libertar aqueles que te perseguiam, através de você. Mas sabe qual é o problema? Muitas das vezes é que a gente sofre por coisas que não nos convêm. Um exemplo disso é sofrer por fazer o mal. Lá em 1 Pedro 2,20. Bota aí, por favor. A igreja pode ler, por favor? 1, 2, 3. Aí coloca aí 1 Pedro 4,15, por favor. Que Pedro aqui ele vai nos adverter também. Não devemos sofrer por essas coisas, meus irmãos. Não devemos sofrer por essas coisas de errado, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Se a gente planta o mal, se a gente planta discórdia, se a gente planta intriga, se a gente planta tudo de ruim, a gente vai colher. E quando essa conta chegar, porque a conta chega, a gente planta. Que a gente não sofra por isso, né? Não sofra por colher o mal que você plantou. Porque se você sofrer com o mal que você plantou, nada vai valer se você sofrer isso. Nada. Quem diz isso não sou eu, né? Quem diz isso é Pedro. Pedro vai falar assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal, se sofremos pela a maldade que a gente planta, ou por qualquer outra coisa, de nada vai valer, né? Mas logo após também ele fala: mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Porque o verdadeiro sofrimento é isso. O verdadeiro sofrimento é a gente sofrer pela justiça, sofrer pela nossa fé, por manter a integridade com Cristo. Pedro também vai dizer: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Isso sim é louvável diante de Deus. A gente sofrer injustamente, mesmo que a gente esteja fazendo tudo certo, e a gente acabar sofrendo por causa disso, né? Isso é louvável diante de Deus. E foi isso que aconteceu com Paulo e Silas nesse momento, né? Eles estavam fazendo o que era justo, né? Estavam pregando ali a palavra de Deus e sofreram por isso. Mas por causa da adoração deles, eles foram libertos, né? E outra coisa que a gente sofre também é pela falta de sabedoria. Nós sofremos por essa falta de sabedoria, por não saber viver na dependência do Espírito Santo. Mas o que é viver na dependência do Espírito Santo? É saber que sem Ele, sem o Espírito Santo, a gente não consegue tomar decisão nenhuma. É saber que sem Ele, a gente não consegue ir a lugar nenhum.
porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos mostra o caminho, é Ele que nos salva e nos guia em todo momento. Mas muitas das vezes a gente sofre por tomar decisões erradas. Lá em Provérbios 13, 19:3, vai dizer... Lê a igreja, por favor. Aí está dizendo que a gente, como eu já falei aqui, né, que a gente não sabe, muitas das vezes, viver na dependência do Espírito Santo, viver na dependência de Deus. A gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, as coisas do jeitinho que a gente quer. Mas aí quando a gente bate com o cara na parede por fazer o que a gente mesmo quer, aí é que a gente vai falar com Deus. Ai, Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por tal situação? Aí você não consegue olhar para si mesmo e ver que foi uma decisão errada que você tomou, sem ao menos consultar a Deus, sem ao menos saber com o Espírito Santo se aquela decisão que você tomou é boa para a sua vida, sem ao menos saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque na Bíblia mesmo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes tem muitas pessoas que tomam decisão sem consultar a Deus, né? E ainda tem muita gente que pior. Tem muita gente que culpa a Deus por isso, né? Culpa a Deus por estar passando por tal situação. E essa pessoa também ela não consegue enxergar, né? Que tudo que ela faz é sem ser na dependência de Deus. E acaba sofrendo por isso. Outra coisa que a gente não deve sofrer, né? Outra coisa também que a gente sofre é o sofrimento pela desobediência. Aí é difícil. O que é a desobediência? A desobediência é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. É tudo aquilo que desagrada a Deus. Aí um exemplo, né? Um exemplo bem simples que eu vou usar para isso é de Davi, né? Davi, ele desagradou a Deus quando ele mandou Urias para frente de guerra para Urias morrer e ficar com a mulher dele. Davi sofreu por isso. A mulher de Betseba, o filho dela morreu, a espada nunca se aparta da casa de Davi e etc. Davi sofreu por isso. Que a gente não sofra pela desobediência, porque é como eu falei, né, agora há pouco, que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, se a gente plantar essa desobediência, a gente vai colher, né? Porque Deus ele vai nos exortar. Então, que a gente venha ser fiel a Deus a todo momento, para a gente plantar bons frutos e colher bons frutos. Mas também que por outro lado a gente possa ser que nem Davi também, né? Porque muitas vezes a gente erra, Deus nos exorta, mas a gente coração duro, rapaz. E Davi ele tinha esse coração aquebrantado diante de Deus, né? Davi errou, Deus veio cobrar ele, mas logo em seguida Deus cobrou ele. Me perdoa, Deus, errei. Muitas das vezes a gente erra e se justifica, né? Para que se justificar? Deus não precisa que a gente se justifique diante dele. Deus sabe de todas as coisas. Então que a gente possa estar prostrado diante de Deus no dia que a gente errar. Que só tem crente que vão errar não, né? Não, errar vão que são humanos, né? Mas que a gente possa estar prostrado diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, errei, Pai. Não tirar a alegria, não tira o Teu Espírito Santo de perto de mim. Me dá um coração igual ao Teu. E essa é a nossa oração que a gente deve fazer todo dia. De pedir para Deus, para Ele nos dar um coração igual ao dele. Se a gente sofrer, que seja pela justiça. Jesus diz isso em Mateus 5,10. Bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Sofra pela justiça, irmão. Sofra pela justiça. Você sofrer pela justiça, você vai ser perseguido. Você vai ser excluído muitas das vezes. Algumas pessoas não vão lhe querer por perto, né? Por você manter a integridade da palavra de Deus, por você não se corromper com o mundo. Mas sofra pela justiça, que o sofrimento pela justiça não é um sofrimento sem sentido, é um sofrimento
para Cristo, é um sofrimento com Cristo. Porque realmente o evangelho ele não é fácil. Eu gosto muito de um meme que é um senhor que fala assim: uma coisa difícil que eu inventei de ser agora foi crente. Crente não pode fazer nada. Crente não pode roubar, crente não pode assistir novela, crente não pode beber, crente não pode mentir, crente não pode fazer nada, que ainda tem o risco de ir para o inferno. Quem fala que ser crente é fácil já está mentindo, já está fora do evangelho. Mas realmente é isso, né? O evangelho ele é cruz, o evangelho ele é renúncia, o evangelho é luta. A gente luta contra a gente luta contra a carne, a gente luta contra o mundo. É luta todo dia. Mas vocês têm que ficar bem ciente, eu também tenho que ficar bem ciente, que todas as lutas que a gente passa aqui, a gente não está sozinho. Fora o mundo, que o mundo está sozinho, passando por tudo que eles passam. Mas tudo que a gente passa aqui, a gente passa com Cristo. A gente passa junto com Cristo. Amém? Tem um cara aí falando a respeito de Jesus Cristo, né? Nos podcasts por aí, alguns de vocês devem conhecer. Pastorzão. Ele fala assim: Jesus não te faz feliz. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba. Mas quando acontece algo de bom, você fala: foi ele. Ele me deixou feliz. Pô, assim fica fácil. Acontece muita coisa ruim com você e quando acontece algo bom, ele leva o crédito. Aí ele fala que assim é fácil. Esse cara é audacioso falar isso, né? Muita audácia. A gente pode sofrer sim, mas como que eu falei aqui, né? A gente não sofre sozinho. A gente está com Cristo. Cristo a todo momento. O Espírito Santo habita dentro da gente e nos capacita para a gente passar por cada fase da nossa vida. O cara também ainda fala: beber não pode que é pecado, transar não pode que é pecado, fazer tatuagem não pode que é pecado, ir pra balada não pode que é pecado. Mano, te faz feliz? É pecado. Ele está dizendo aqui que todos os atos pecaminosos são que traz a felicidade, são que faz a pessoa feliz, sendo que isso não é verdade. Isso é só prazer momentâneo, né? Prazer que você faz e quando acaba aquilo, o prazer acaba, aí vem solidão, aí vem angústia, aí vem culpa, muitas vezes em arrependimento. A verdadeira felicidade está em Cristo. A verdadeira felicidade é Cristo. Porque ser feliz, é possível sim ser feliz, é possível sim ser feliz com Cristo. Como eu falei aqui, Cristo é a própria felicidade. Lá em Salmos 16:11, vai dizer bem isso. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Amém. Estar na presença de Deus é a nossa felicidade. Estar com Cristo é a nossa felicidade. O Espírito Santo que habita na gente, que nos traz essa felicidade. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: nós seres humanos, a gente carrega um vazio do tamanho de Deus. E realmente, isso é verdade. Mas o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, amém? O Espírito Santo, só Ele consegue preencher todo esse vazio. E Ele que preenche esse nosso vazio, nos dando a alegria todo dia de ter a presença dEle perto da gente. Aí tem aquele louvor também que eu gosto muito, que a mulher toda fica agitada aqui, né? Dançando em cada temporada, né? Que diz isso, e é realmente isso. O Espírito Santo, Ele nos faz dançar em cada temporada, né? Cada temporada que a gente não passa sozinho, como eu falei. Não passamos sozinho, por isso que a gente dança, porque Ele está com a gente em todos os momentos da nossa vida. Seja bom, seja ruim. Paulo sofreu o que sofreu, mas ele era ciente, né? Que ele sofreu pelo Evangelho. Paulo sofreu perseguições e violências, sofreu nas viagens missionárias, oposições e traições, problemas de saúde, angústia e preocupação. Mas apesar de tudo isso, Paulo ele não reclamou a nenhum momento que ele estava sofrendo tudo aquilo. Muito ao contrário. Coloca aí, Pedro, Filipenses 1:12 ao 14. Os irmãos leiam, 1, 2, 3.
Amém. Aí, tá vendo? Paulo, ele tinha total ciência disso, que ele não sofria à toa. Ele sofria com Cristo e para Cristo, para o Evangelho, para o progresso, para a progressão do Evangelho. As pessoas se motivaram em ver o sofrimento dele e pregaram o Evangelho com maior destemor. É o que eu entendo com isso, né? É que pessoas nos observam, né? Tipo, vou usar aqui o Felipe como exemplo. A pessoa vê o Felipe, um exemplo, né? E fala, o Felipe passa por tanta coisa, mas ele ainda está aí, ele ainda está de pé, ele ainda continua forte. Mas muitas das vezes essa pessoa que está falando isso dele, ou até pensando, está na mesma situação que ele, ou está passando até pior, né? Mas aí, essa pessoa vendo isso também, ela se sente motivada a seguir, pelo mesmo Espírito Santo que está no Felipe. Porque se fosse pela força dele, se fosse pelas nossas forças, no nosso sofrimento a gente estaria no chão mesmo. Se fosse pela força do nosso braço, a gente estaria caído. Mas quem é que nos capacita? É o Espírito Santo. É Ele que nos dá essa força. Então essa outra pessoa se sente motivada pelo mesmo Espírito em seguir lutando. Em sua diversidade, busque a Jesus, busque a Deus. Chama o Espírito Santo para perto. Já para essa situação, você servir também como testemunho para essa pessoa, né? Essa pessoa ver você sofrendo, se essa pessoa ver você lutando e você ainda continua de pé por causa dele, chama o Espírito Santo para perto, que essa pessoa também ela vai se sentir motivada pelo mesmo Espírito em seguir em pé. Outro exemplo também que a gente deve seguir é do nosso próprio Cristo. Bota aí, Pedrão, 1 Pedro 2, 21 ao 23. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Olha o que Jesus passou. Olha que atitude de Jesus. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quem é que nos julga com justiça? Só Deus, né? Só o Pai. Quantas vezes a gente é ameaçado, né? E a gente quer amaldiçoar aquela pessoa. Quantas vezes a gente é perseguido, a gente se ira contra aquela pessoa, né? A gente não consegue ficar calado. A gente deve tomar o exemplo de Jesus, que ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu e continuou calado. Se a gente não consegue sofrer uma coisa, passar por uma coisa que é nossa, a gente não consegue passar por aquilo calado, imagine por uma coisa que não é nossa, porque aquilo tudo que ele passou não foi dele. Ele tomou o nosso lugar. Aquilo tudo que era para ter passado era a gente ter sido crucificado. Ele morreu, ressuscitou, glórias a Deus. Ele passou por tudo, aqueles açoites, prender ele na cruz, mas aquilo tudo era para a gente. Aí para vocês verem quanto Jesus é incrível, né? Como ele tem que ser o nosso exemplo para a nossa vida todos os dias, o nosso alicerce, que a gente siga o exemplo dele, que a gente fique calados nos nossos sofrimentos, porque a gente sabe que Cristo está com a gente. Isso é uma promessa do próprio Jesus, que vai dizer lá, essa promessa está lá em Mateus 28, 20, na parte B do versículo, né? Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que declaração linda de Jesus, né? Ele prometeu que estaria com a gente sempre. Sempre ele vai estar com a gente até a consumação dos séculos. E ele promete aqui que não vai estar com a gente só nos momentos bons, mas ele vai estar com a gente no momento de luta, nos momentos de adversidade, nos momentos de sofrimento, de solidão. Ele está com a gente para nos alegrar, para nos consolar, para nos capacitar. Voltando aqui para 1 Pedro 5, 10 e 11.
Vocês podem ler, igreja? 1, 2, 3. Amém, amém, amém. Aqui Pedro, ele está reconhecendo, né, que enquanto a gente estiver aqui, nessa terra, a gente vai passar por coisas difíceis. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar por adversidade. Mas uma coisa também ele reconhece aqui e garante que nada nessa terra, seja sofrimento, seja por qualquer acaso da vida, nada é maior com a glória que há de vir através de Cristo Jesus. Nada. E até lá, Ele nos aperfeiçoará, Ele nos confirmará e nos estabelecerá. E através disso, né, a Ele sempre seja dado toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Existe outra forma também que Jesus, Ele faz, né, para nos deixar de pé. Aí, eu pensando nisso, eu lembrei de uma pregação que a pastora fez há pouco tempo. Ela pregou em cima de João 15, 2, que vai falar sobre a poda, sobre o cortar, né? Aí eu fui também pesquisar sobre isso, né? Que nessa parte do versículo que ele fala em cortar, coloca aí, Pedro, por favor, João 15, 2. Pronto. Nessa parte aqui que ele fala cortar, no grego, eu consegui achar no grego isso aqui, que é airei. Fala no grego, né? Que significa realmente levantar. E isso é muito lindo, porque olha o que Cristo está falando pra gente, né? Você está caído, tem calma. Eu vou te pegar aqui, ó. Vou te levantar. Vou te colocar ali onde os outros estão firmes. Então Jesus faz isso, Ele nos inclui no corpo para nos fortalecer também. Jesus, Ele levanta os galhos que estão caídos e coloca ali junto com os galhos que estão firmes. Jesus está prometendo para a gente: você está caído, tenha calma um pouco, eu vou te levantar, você não está só, vou te colocar onde os outros estão de pé. Jesus está nos prometendo: se você for cair, meu irmão, tenha total certeza que Cristo vai te levantar. Só espera nele, só confia nele, que Ele é contigo, Ele é com a gente, Ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. Jesus, Ele nos inclui no corpo, né? Como falou aqui, que Ele nos levanta, né? Ele nos levanta e nos coloca junto com aqueles que estão de pé. Ele nos inclui no corpo. Que lá em Gálatas 6, 2 vai falar um pouco sobre isso. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Aqui Paulo está nos ensinando a viver como cristãos, né? Para a gente cuidar um do outro, seja em problemas, seja em sofrimentos, para a gente sempre estar juntos cuidando um do outro. Jesus nos inclui no corpo porque a gente não luta sozinho. Talvez o sofrimento que eu estou passando, o irmão do meu lado está passando também, ou até pior, mas Ele nos faz como um corpo para a gente cuidar um do outro. A gente não luta sozinho, porque Jesus, Ele nos entende. Coloca aí, Pedrão, Hebreus 2:18. Leia aí, igreja, por favor. 1, 2, 3. Aqui está afirmando que Jesus, por ter passado pelo sofrimento aqui em sua forma humana, Ele nos entende. Ele sabe o que a gente passa. Ele sabe nossas tentações. Jesus, Ele não é um salvador distante, mas é alguém que nos entende, né? Ele soube em sua forma humana o que é passar pelo sofrimento aqui. Ele não apenas nos compreende, mas como diz aí no versículo, né? Ele tem o poder de tirar a gente daquela situação, né?
de tirar a gente daquela tentação. Sofremos com Jesus, não passamos nada sozinhos. Não passamos nada aqui sozinhos. Porque tem alguém que é maior que nossas lutas. Esse alguém é Jesus. Tem algo, um propósito que é maior que o nosso sofrimento. Qual é esse propósito? É da gente passar por tudo aqui e lá no final, nessa vida aqui na terra, a gente passar a eternidade com Ele, amém? Lá em Romanos 8, 18, coloca aí, Pedrão. E a igreja lê, 1, 2, 3. Mais outra vez, bem forte, 1, 2, 3. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nada nessa terra, meus irmãos, nada, seja luta, seja sofrimento, seja perseguição, seja qualquer coisa que a gente passe aqui nessa vida, nada é maior do que o que há de vir. Nada é maior com a glória que será revelada através de Cristo Jesus. Nada disso é maior do que Cristo. Mas para isso, a gente precisa querer, né? Esse evangelho. A gente precisa querer esse evangelho de cruz, esse evangelho de renúncia, de luta, esse evangelho de dor, esse evangelho de sofrimento. Porque o evangelho é tudo isso, não é essas coisas que hoje em dia estão pregando, né? Dizendo que, Jesus é amor, Jesus me aceita do jeito que eu sou, Jesus te aceita do jeito que você está. A partir do momento que o Espírito Santo vai habitar em você, Ele vai te mudar. Ele vai te mudar. Esse evangelho de sofrimento, mas também muitas vezes um evangelho de amor e de misericórdia. Aí eu te faço de novo essa pergunta: você quer esse evangelho? Eu gosto muito de escutar uma obra de arte do Marco Teles, que é o amado Timóteo. Eu trouxe até aqui que ele vai dizer bem assim, ele vai começar com essa pergunta, né? Você quer esse evangelho? Aí o rei diz assim: quer mesmo correr o risco de chegar aos últimos dias de sua jornada como o velho Paulo, como o seu Cristo? Olha bem, veja bem, se você começar a se envolver demais com esse negócio de igreja, de Cristo, de evangelho, você vai ter que começar a perder algumas coisas que qualquer um considera em grande autoestima. Se seu envolvimento chegar até o pescoço, é possível que perca alguns amigos. Talvez aquela promoção tão sonhada na carreira profissional, porque as ideias do evangelho vão bagunçar sua cabeça de forma bem estranha a princípio. E você corre sérios riscos de ter que reconfigurar a sua postura pública e privada. Você quer mesmo esse evangelho? Se chegar ao ponto de se envolver até submergir no oceano desse evangelho e já não saber mais quem é você e quem é Cristo, onde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo, você pode sim chegar ao ponto de estar sozinho e escrevendo para algum amigo distante: ei, me envia aí uma capa e alguns livros. Mas as escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que ele encontrou e com o mesmo olhar compassivo lhe acolheu. Paulo continua o texto dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo, aleluia. Paulo, ele tinha total ciência de tudo que ele estava passando aqui. Nada era maior do que com o que ia vir, né? Com o que vai vir, né? Nada é maior. Paulo tinha total ciência disso quando ele fala, né? O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial.
A Ele seja a glória para tudo sempre. Amém. Vale a pena sofrer aqui, gente. Vale a pena sofrer aqui com Cristo. Porque a gente sofre aqui com Cristo. A gente é bem-aventurado. Jesus nos chama de bem-aventurado. Porque a gente é perseguido aqui pela justiça, né? Por manter a integridade da palavra de Deus. Pela gente não se corromper com o mundo. A gente é bem-aventurado. E há uma recompensa bem maior, viu? Lá na frente. Vale a pena. Vale a pena passar por lutas aqui, passar por perseguições, sofrer pela justiça, sofrer por ser justo. Deus, Ele nos dá a recompensa. Sabe por quê? Vale a pena passar por tudo isso aqui? É porque breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus. Todos os que são fiéis ao bom galardão. Aleluia. Vão de Glória a Deus. receber a Aleluia. Mais uma vez. Bora. breve vamos terminar